Nossa quinta aula de histologia prática, nós vamos falar sobre técnicas de visualização de estruturas, que nós chamamos de citoquímica, porque ocorre uma reação dentro da célula. A citoquímica está associada com célula. Então, por exemplo, existem reações simples que nós podemos fazer em locais da célula que apresentam substâncias reagentes. Ora, se for feito com tecido, aí não é citoquímica, mas histoquímica. Obviamente que a histoquímica está na alçada do microscópio óptico e a citoquímica na alçada do microscópio eletrônico. Mas o que é isso? Como que funciona isso? Uma célula qualquer, parece um ovo frito, né? O núcleo, isso aqui está muito longe de ser uma representação ideal de célula. Você deve imaginar profissional das ciências biológicas como uma estrutura tridimensional. Mas vamos dizer aqui, ó, que nós tenhamos dessa maneira de representar um lisossomo. Antigamente estavam escrevendo com S só, não é o caso, tá? Dentro desse lisossomo, nós vamos encontrar enzimas que destroem várias substâncias celulares, proteínas, DNA, lipídio. Vamos encontrar uma que destrói a água oxigenada, que é uma enzima chamada peroxidase. Por que peroxidase? Porque o peróxido de hidrogênio é o H2O2, que sofre aqui um equilíbrio químico, formando água mais O2. A água oxigenada na célula, ela é muito destrutiva, ela destrói o DNA, ela destrói as proteínas, os lipídios. Então nós precisamos de uma enzima que destrua essa água oxigenada. Nesse caso aqui, ó, a peroxidase, que transforme em água mais oxigênio, para desfazer essa água oxigenada. Acontece que essa peroxidase, ela sofre uma reação na presença do que nós chamamos de DAB, diaminobenzidina, formando uma estrutura de cor castanha. E aí, mesmo sem colocar qualquer outra substância que não seja a diaminobenzidina, essa parte aqui vai ficar castanha. Não tem cor castanha, mas aí vai haver uma reação citoquímica. E aí nós vamos visualizar, olhando ao microscópio, todas as regiões que têm peroxidase na célula. Então isso é chamado citoquímica. Isso aqui é uma reação. Ocorreu uma reação entre uma estrutura que nós colocamos, que é o DAB, diaminobenzidina, que é reagente. Nós não precisamos conhecer a diaminobenzidina em detalhes. Apenas saber que é DAB, uma substância bastante cancerígena, que deve ser tratada com muito cuidado no laboratório. Isso aqui é o que nós chamamos de histoquímica ou citoquímica. Houve uma reação com uma estrutura da célula. Por exemplo, apenas para exemplificar mesmo, nós temos aqui complexo de Golgi, por exemplo. O
complexo de Golgi, ou Golgi, como alguns chamam, ele pode ser marcado pela prata. Prata mesmo. E quando ele é marcado pela prata, né, que vem do grego argentum, ele vai ficar escuro. Então, a reação aqui, ó, é escuro, negro mesmo. Então você vai saber aonde a célula tem o complexo de Golgi e células ricas em complexo de Golgi. É uma das possibilidades. A outra é marcar neurônio. Pode ser marcado também com prata, mas pode ser marcado com cromo, pode ser marcado com manganês junto, uma mistura. Isso tudo é chamado citoquímica ou histoquímica. Uma das técnicas mais importantes em termos de evolução do conhecimento histológico foi as baseadas em imunologia, onde você é capaz de seguir uma proteína ou localizar essa proteína dentro da célula de maneira definitiva. O nome é citoquímica, imunocitoquímica, para microscópio óptico. Nós vamos chamar de imunohistoquímica para o microscópio eletrônico. E eu pretendo explicar isso em poucas palavras para você, porque fazer a técnica é um pouco demorada, um pouco complicada. E fazer isso em laboratório é iniciação científica, mestrado, doutorado, projetos de pesquisa e assim por diante. O que a gente usa aqui? Um conhecimento bem importante, que é o conhecimento imunológico. Eu quero marcar uma proteína P que existe dentro da célula. Eu não sei exatamente onde que ela está, mas essa proteína P está aqui, em algum lugar. Tá? Ela pode estar na membrana, ligada como proteína de membrana. Ela pode estar aqui dentro da célula dispersa, ela pode estar na membrana do núcleo, ela pode estar dentro do núcleo, ela pode estar dentro de uma outra organela qualquer, ela pode estar dentro dos retículos endoplasmáticos, ou ela pode estar na membrana da mitocôndria ou dentro da mitocôndria. Eu sei que eu fiz um experimento bioquímico, bati a célula lá no liquidificador, por exemplo, e fiz uma separação de proteína e encontrei uma proteína que não tinha sido descrita. Como é que a gente sabe disso? Pelo peso molecular dela. Essa proteína P, ela tem uma massa molecular, né, com um peso molecular igual a um valor X qualquer, e esse valor X, ó, não tem na literatura. Ninguém descobriu uma proteína com peso molecular X. Então, me interessa encontrar essa proteína P da célula para começar a trabalhar no processo funcional dela, saber para que ela serve. Não tem nada no organismo ali que exista que não tenha uma função. Pelo menos a gente parte desse pressuposto. Como que eu faço então? Eu vou pegar essa proteína P isolada, ou seja, eu vou isolar essa proteína sozinha, pura, e vou aplicar essa proteína num coelho. Vamos dizer que a descoberta foi nessa célula aqui, ó, que é uma célula de rato. Olha, a proteína do rato não vai ser conhecida pela proteína, pelo sistema orgânico do coelho.
Então, o que o coelho vai fazer em relação a essa proteína? Ele vai produzir anticorpo. Na verdade, anticorpos, né? Em grande quantidade, serão produzidos anticorpos. Como ele é o primeiro anticorpo, nós vamos dizer que ele é um anticorpo primário. Aqui. Esse anticorpo primário, produzido no coelho, ele vai marcar aquela proteína. Então seria assim, ó, na visualização nossa, nós teríamos isso. Teríamos a proteína P marcada pelo anticorpo IgG. Eu não posso entrar nesse detalhe agora, porque isso é de outra matéria, mas aquele não dá pra gente rever. Mas ela vai ter aquele formatozinho de Y, né? Então esse aqui é o anticorpo primário. O anticorpo primário é esse. Aí eu formo esse anticorpo, mas eu posso isolar esse anticorpo. Por quê? A ideia é encontrar essa proteína dentro da célula. Aí eu vou pegar esse anticorpo primário, vamos chamar aqui de A1, e vou injetar em outro animal. Porque esse anticorpo aqui é de coelho. E o outro animal não vai reconhecer esse anticorpo como ele, porque o anticorpo é uma proteína também. E vou injetar, por exemplo, numa cabra. O que eu injeto numa cabra, a cabra faz um anticorpo anti o anticorpo. Anticorpo. Ou seja, o que nós chamamos de A2, anticorpo secundário. E como vai ser isso? Ó, esse anticorpo primário, amarelo, está aqui, vai ter vários anticorpos que vão se ligar a ele. Por exemplo, um vermelho, e esse aqui é o anticorpo secundário. Ok? Muito bem. Foi descoberto, um tempo atrás, uma proteína chamada proteína A. Essa proteína A ela tem uma propriedade muito interessante. Ela não foi descoberta pelos trabalhos de histologia, ela não foi descoberta com determinado fim providencial, ela só foi descoberta. E essa proteína tem uma capacidade muito grande de se ligar. Eu vou falar aqui de microscopia eletrônica, que é melhor, mas é o mesmo raciocínio. Essa proteína, vou representar maior, chama proteína A Gold. Nome dela. Proteína A. Vamos chamar de A-ouro, né? Passar para o português. A-ouro. E por que ela é chamada assim? Porque ela tem a capacidade de se ligar em partículas de ouro. Eu estou contando esse exemplo que nesse momento eu achei melhor. Olha que interessante. Essa partícula de ouro é muito grande. Posso fazer uma partícula grande. Estou apenas representando aqui. Mas isso aqui é um ouro. Ouro mesmo. Partícula de ouro. Bem pequeno. Aí veja bem. Pelo nosso raciocínio, essa partícula aí, esse anticorpo secundário, vai se ligar no anticorpo primário. Como nós representamos ali. Não vou representar todos, até só para mostrar como funciona.
em geral. Então aqui vai ter a proteína a ouro e aqui uma partícula de ouro também. Vou fazer maior aqui, tem mais espaço. Você pode comprar no mercado essas partículas de ouro, bem pequenininho. Tem um laboratório que faz isso pra gente. Ora, e esse anticorpo aqui? Tá onde? Ligado na proteína P do rato. Ó, desse jeito, não vou fazer mais, mas você imagina o que nós fizemos com essa proteína aqui, ó. Ela está ligada para todo lado, com proteínas a ouro. Lembra que isso aqui é tridimensional, hein? Não vai ficar uma em cima da outra, não. Bem, o que você conclui disso? A proteína P está aqui no meio. Só que eu tenho uma estrutura, entre aspas, gigantesca. E essa estrutura eu observo. Se for ouro, ao microscópio eletrônico, ou ao microscópio óptico. Aí ao microscópio óptico, não é o ouro, pode ser também, mas não é o ouro. Então, esse daqui é o que nós chamamos de imunistoquímica. Nós marcamos uma proteína de interesse dentro da célula utilizando anticorpos primários e secundários ou anticorpo. Esse aqui é o anticorpo secundário. Nós marcamos a estrutura de interesse e essa estrutura de interesse é marcada e remarcada. Eu posso fazer só com anticorpo primário? Pode, mas observe a quantidade a mais de ouro que nós teremos com anticorpo secundário e a certeza de marcar o local correto. É apenas uma simplificação, mas isso aqui é o ponto mais importante do aprendizado funcional da histologia. Encontrar aquilo que realmente gera função na célula, que é proteína. Contra DNA, nós usamos outras técnicas. Lipídio, tem outras técnicas que não entram imuno, mas só citoquímica, por exemplo. Aí na próxima aula a gente vai falar sobre análise tridimensional de corpos.